Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos trazer aí, né, temática paternidade, tendo em vista que nós estamos nos aproximando com uma data comemorativa mundial, né, do Dia dos Pais. E também pelo fato de sabermos da grande responsabilidade, né, que tem a figura masculina na formação do sujeito enquanto um cidadão, né, enquanto uma pessoa, enquanto um espírito que tem consciência da responsabilidade que ele vai ter neste planeta enquanto um ser em evolução. Quando eu falo figura masculina, eu estou falando da figura masculina do ponto de vista não de gênero masculino e feminino, não de corpo físico, porque a gente tem que superar, né, um pouco isso, tendo em vista que somos conhecedores da doutrina espírita, estamos dentro de uma casa espírita. Nós sabemos que o espírito ele não tem, né, essa questão de gênero, ele não é masculino ou feminino. Ora, ocupamos corpos que na biologia ele tem a polaridade feminina, ora ocupamos corpos que estão na polaridade masculina. E dentro desse processo, né, nessas várias reencarnações que nós vamos passando, nós vamos desenvolvendo exatamente essa polaridade do masculino e do feminino, que em algumas doutrinas orientais, né, estariam ligados ali àquelas duas energias, né, ao Yin e ao Yang, né, e com todas as características específicas de cada uma dessas polaridades. Sendo que é na junção dessas duas potencialidades, feminino e masculino, é que está a completude, né? É por isso que nós, a cada reencarnação, ora ocupamos a polaridade várias vezes e por vezes vamos alternando essas polaridades. Por que eu estou chamando a atenção disso logo no início? Porque a gente tem que ampliar, né, a ideia de paternidade. E essa ideia dessa marcação do pai na vida da criança. Porque hoje nós temos inúmeras configurações de família, né? Não só as configurações onde nós temos um casal, né, uma mulher e um homem, mas temos dois homens, duas mulheres, o avô, a avó, né, a parentela toda no geral, participando dessa formatação da personalidade e influenciando diretamente, né, a psique desse sujeito para que ele possa se elaborar enquanto um ser humano, para que ele possa aí relacionar na sociedade de uma maneira mais adequada. E para a gente poder iniciar essa fala, para a gente deixar demarcado, né, o espaço que a gente está falando de paternidade aqui, a gente pega exatamente essa polaridade masculina e em algumas características que ela tem, que seriam a questão da figura de autoridade, aquele sujeito que traz a questão da segurança, né, e uma questão também ligada à coragem, e nesse sentido aí. Mas o que é mais importante para a gente poder trabalhar aqui hoje, que é algo que está perceptível na sociedade, nessa geração que a gente tem aí, que no decorrer da fala nossa aqui vocês vão perceber que a gente vai falar que ela é uma geração praticamente órfã de pai. A gente percebe que a figura de autoridade ela não é bem demarcada para essa geração que infelizmente passa por um processo que saiu lá daquele autoritarismo, daqueles pais de antigamente que marcavam muito essa posição de uma maneira utilizando a violência, né, um autoritarismo, era algo agressivo, não era uma paternidade, não era um masculino marcando a autoridade de uma maneira positiva. E a gente vem para um outro extremo, que é uma criação na qual você não tem nenhuma figura de autoridade, onde o sujeito, desde a primeira infância, ele tem uma autonomia tão gigantesca que ele não reconhece ninguém como figura de autoridade no decorrer da vida dele. E isso é muito mais prejudicial do que aquele sujeito que era criado numa estrutura autoritária, tá? Longe de que a gente diga que a situação daquela estrutura autoritária seja a melhor.
Pelo contrário, nós temos que chegar no equilíbrio, né, de uma relação onde você construa essa figura de autoridade de uma maneira positiva, né, com marcações adequadas para que o sujeito perceba que ele tem limites, ele tem que respeitar o outro, ele tem que caminhar de tal forma que o outro também tenha papel na vida dele e que ele saiba relacionar com as outras pessoas de uma maneira mais adequada. Para a gente poder conversar sobre essa questão, né, da missão da paternidade, a gente pegou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz várias questões tratando sobre a questão da paternidade e nós pensamos uma questão que traz exatamente a pergunta, né? Seria a paternidade uma missão? Né? Então vamos iniciar ali. Pode-se considerar como missão a paternidade? E aí, como a gente não está aqui não é uma monovoz apenas, eu quero que vocês me digam, vocês consideram a paternidade uma missão? Sim. Sim? O que vocês entendem como missão? Só para avacalhar, né? Uma responsabilidade, um objetivo de criar, de educar, né? Um objetivo grande, né? Vocês concordam, pessoal? Não é? A missão, toda missão que nos é dada, né? E aí quando você pega o Livro dos Espíritos, você tem lá a palavra missão lá repetida várias vezes. Por quê? Todos nós, enquanto espíritos, em processo de reencarnação, recebemos missões. Às vezes missões não tão grandiosas, pela condição nossa ainda espiritual, né, no processo de evolução, e às vezes recebemos missões mais grandiosas. E aí eu vou dizer para vocês, eu particularmente acredito que a paternidade seja uma missão grandiosa. Porque através da paternidade nós fazemos mudança em toda a organização da sociedade. É porque a partir da forma como nós criamos o nosso filho, né, através desse sujeito que está sob a nossa responsabilidade, que nós vamos influenciar, né, a sociedade de uma maneira mais ampla. Eu, Guto, sou apenas um, mas eu tenho 4 filhos. Esses 4, daqui a pouco, né, numa progressão geométrica, se as minhas filhas e meu filho resolverem ter 4, vão virar 16. E desses 16 a gente vai, nessa progressão, né, geométrica, a gente vai influenciando. E é a partir de nós que começa todo esse processo. Já começou atrás, né, no meu bisavô, no meu avô, no meu pai, e aí a gente vem nesse processo aí, de evolução contínua, de melhorando cada vez mais a relação relacionada principalmente à questão da paternidade. Como a gente já falou aqui, a gente teve algumas gerações para trás aí que foram marcadas de uma maneira um pouco mais severa, e aí a gente chega nessa geração atual, na qual nós encontramos aí uma série de problemáticas por conta dessa ausência da figura paterna. Vamos começar aqui na questão para a gente poder pensar isso um pouco mais na frente. Vocês responderam que é uma missão, né? E os espíritos responderam para Kardec. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É algo que realmente faz diferença nesse planeta e faz diferença para nós enquanto seres em evolução. Né? Não é uma brincadeira. Ser pai não é simplesmente, tive uma relação sexual com alguém e a partir dali gerou, né, uma criança, vem o espírito habitar aquele corpo, pronto, sou pai. Não necessariamente, né? A procriação dessa maneira, ela está muito mais ligada ao animal do que ao humano. Né? Então, para a gente pensar essa questão da paternidade também, a gente tem que trazê-la para uma dimensão de humanidade, que faz muita diferença. Né? Os animais, o cão passa uma cadela no cio, ele vai lá, cruza com ela e depois ele não quer saber, né? Está preocupado quantos filhos vieram, né? Onde é que eles vão morar, a maioria vai lá para casa da cara. Mas é tudo assim, né? Não tem essa relação. O animal é assim. O homem, ele não pode ter esse tipo de relação. Agora, nós observamos na sociedade pessoas com esse tipo de comportamento. Né? Infelizmente, a gente tem aí algumas pessoas que elas estão muito mais próximas ainda da animalidade do que do humano.
para eles a questão paternidade não faz muita diferença na vida deles. Né? A moralidade deles ainda aceita o fato de simplesmente falar assim, na fala vulgar, né? Eu transei com essa menina aí, mas eu nem sei o nome dela, né? E aí segue a vida de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim. E dentro dessa questão, né? Tratando-se de uma missão, a gente tem que ter muita responsabilidade, igual vocês falaram aí, né? A primeira palavra que se pensou quando fala de missão é responsabilidade. E dentro desse processo, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento para que nós possamos exercer a paternidade da maneira mais adequada. Nós temos que estar sempre observando o nosso comportamento para que nós possamos fazer desse movimento paternal algo que vai fazer realmente diferença na vida daquele espírito que está ali conosco. Chama a atenção nesse sentido, por quê? O ser humano, pessoal, ele é um ser que ele é mimético. O que é isso? É um ser que imita, né? da mímica. O ser humano o tempo inteiro ele imita o comportamento do outro. O Freud, quando ele vai, né, nos primeiros momentos do estudo dele lá, definir essa questão da formação da personalidade e tudo mais, ele encontra, em determinado momento do estudo dele, aquela questão do complexo de Édipo e o complexo de Electra. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para a gente falar um passando aqui, existe um momento na vida do ser humano em que a menina se apaixona pela figura do pai e o menino se apaixona pela figura da mãe. E nesse processo, né, de amor e de não poder, e de perceber daqui com o tempo, nessa relação, que aquela mãe que o filho se apaixonou, ela não vai ser a esposa dele, e o pai não vai ser o esposo da filha, eles, depois, nas outras relações, fora de casa, eles vão fazer um processo chamado processo de transferência. O que é isso? A relação que eu tinha com a minha mãe, eu busco pessoas que tenham as mesmas características. Aí um detalhe, isso é inconsciente, tá, pessoal? Esse é o problema, né? Se fosse consciente, a gente dá uma ajeitada, mas é inconsciente. Então a gente busca pessoas com a mesma característica. E da mesma maneira a mulher, nessa relação, em relação ao pai, busca homens com as características semelhantes para que ela possa viver este amor que não era possível viver, né, com a figura paterna e a figura materna. E aí, nós paramos e começamos a pensar, né, qual o tamanho e a importância dessa relação, tanto do pai com o filho e a filha, quanto da mãe também. Mas a do pai, especificamente, é algo que marca profundamente a nossa própria estrutura social. Por quê? Sociedade patriarcal e machista que nós estamos inseridos. Confere? Ou alguém que já está vivendo numa total igualdade de direitos, não é? Então, essa marcação ela é extremamente prejudicial. Porque nessas relações que nós temos, né, muitas vezes, dentro da própria casa, nós damos exemplos, às vezes, para os nossos filhos que não são os mais adequados. E como a gente falou aqui, o ser humano imita o outro. Então, o comportamento que eu tenho dentro de casa, o meu filho está observando, as minhas filhas estão observando, e eles vão imitar esse comportamento. Minhas filhas vão buscar homens, possivelmente, que têm as características que eu tenho, que elas percebem no meu cotidiano. Meu filho vai reproduzir o que ele está percebendo ali na minha relação com minha esposa, minha relação com eles mesmos, no futuro. A tendência é essa. Lógico que, como somos seres humanos inteligentes, nós vamos melhorando cada vez mais. Correto? Quando nós temos a capacidade de elaborar melhor essas informações, nós conseguimos pegar e falar assim, opa, peraí, esse comportamento que eu estou tendo aqui, eu trouxe lá de cima, mas não é o comportamento mais adequado. Então eu reelaboro ele, repenso aquela forma de agir, né, para que eu possa ter um comportamento mais adequado, para que a influência que eu exerço sobre o meu filho seja uma influência de melhor qualidade. E aí, a grande questão é que, nesse processo, a melhora que nós temos que ter, logicamente a maioria de nós quer ter o melhor para o filho, não é?
que é dar o melhor exemplo para o filho, né? E é aí que é a grande dificuldade nossa. Porque se eu quero que o meu filho seja o melhor, que ele tenha os melhores exemplos, eu tenho que me melhorar a cada dia. E esse que é o grande desafio. Né? A gente percebe que a missão da paternidade é algo mais complexo ainda, porque não é simplesmente criar aquele sujeito ali e tudo mais. Só que nessa dialética dessa criação, eu tenho que me melhorar para que eu possa criar um sujeito mais adequado, para que eu possa ter realmente um indivíduo que vai fazer diferença nessas relações sociais, né, na sociedade e na humanidade. Nós já começamos a falar agora, logo no início, né, da questão das configurações da família, né, que a gente tem inúmeras configurações hoje em dia e que essa figura paterna, ela pode ser exercida, na verdade, tanto pela figura de gênero biológico masculino, quanto pela figura de gênero feminino. E hoje em dia a gente percebe cada vez mais isso. Por quê? Pessoal, nós já reencarnamos tantas vezes, quanto homens, quanto como mulheres, que a maioria de nós, já tem uma bagagem muito grande nas duas polaridades. Então hoje, o que está acontecendo? Hoje acaba até se confundindo esses papéis. Né? A gente percebe nitidamente algumas relações onde existe uma troca do papel, entre aspas, uma troca, né? Mas é melhor a gente falar assim, assume o papel de pai a figura materna, a mãe, e assume o papel de mãe o homem que está na casa. Ah, nossa, isso é um absurdo, isso é um problema? Não. Né? Na realidade, o sujeito ele tem que ter essas marcações para que ele possa ter a dimensão do outro, a dimensão do respeito, as várias dimensões, a dimensão da autoridade. Isso é que é o importante. Não que a mãe não possa exercer esse papel e o pai não possa exercer esse papel. O grande problema é quando você tem a ausência de uma dessas figuras. Tá? E principalmente a paterna, que é o que a gente tem verificado atualmente nessa geração, principalmente a mais jovem que a gente tem aí. Então, é algo para a gente perceber com mais facilidade, tá? Com mais tranquilidade. Quando a gente vê que tem uma mãe que ela é a figura de autoridade, ela que manda nos meninos, ela que manda o menino dormir, e o pai às vezes aceita, não, deixa ele aqui ver televisão comigo, não sei o que, não sei o que. Tá vendo? O pessoal já vai se identificando, né? Então são esses processos, né? Porque, na verdade, dentro dessa ideia, né? E aí, pessoal, vão melhorar ainda mais. Isso é uma ideia, né? Por quê? É uma formatação cultural. Por isso que é assim. Porque às vezes, de repente, a gente sai dessa cultura que a gente está inserido aqui, da cultura europeia que influenciou a gente, às vezes você vai ter relações totalmente diferentes em outras culturas. Ok? Então, isso é a formatação da nossa cultura. E aí isso auxilia a gente a compreender ainda mais que não é um papel demarcado. Ah, isso aqui é o homem que tem que fazer, isso aqui é a mulher que tem que fazer. Não é assim. Né? Hoje, com essa gama de conhecimento que nós temos que ampliar cada vez mais o nosso prisma para que a gente possa, peraí, não, eu tenho que observar o quê? Está faltando isso aqui? Está faltando afetividade? Será que nós dois aqui estamos sendo muito mais pai do que mãe? Está faltando aquele aconchego, aquele acalento? Então, né, o próprio casal nesse processo, ele pode ir equalizando isso daí, né, para que possa acontecer as coisas de uma maneira mais adequada, para que aquele filho não tenha carência desses valores, dessas estruturas que são necessárias para uma formação de uma psique saudável. Ok? E esse que é o processo que tem extrema importância no desenvolvimento desse espírito que nós recebemos aqui. Tá voltando pra cá. E aí, detalhe, que essa resposta é bem grande, tá? Então nós vamos passar o nosso tempo inteiro analisando cada parágrafo da resposta e trazendo alguns conteúdos para que a gente possa absorver melhor essa informação. Os Espíritos ainda falam que é, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Né?
Já falamos sobre isso, mas vamos reforçar isso daí. Pessoal, os filhos que nós estamos deixando são os filhos da próxima geração. São eles que vão continuar levando o planeta Terra para frente. E um detalhe importante, daqui a pouco nós reencarnaremos. Em qual planeta nós iremos reencarnar? Né? É algo que a gente tem que pensar. Espera aí, que filhos que eu estou deixando nesse planeta? Que seres humanos que eu estou deixando nesse planeta? Quais valores que eu estou passando para eles? Será que eu simplesmente sigo a onda? Eu simplesmente, poxa, não é assim, sempre foi assim, o mundo é assim, nós estamos no capitalismo, então tem que consumir, a competitividade, não é? Não, tem que competir mesmo, tem que ser o melhor e tudo mais, e eu tenho que ganhar dinheiro porque é isso que importa. E aí? É isso que importa? É ou não é, pessoal? Pode falar. Eu sei que meu estudo às vezes ele é um pouco depressivo, mas a gente vai tentar, né? É porque na verdade é reflexão, né? A gente tem que refletir, a gente tem que pensar, não adianta a gente ficar, se eu venho na casa espírita e saio daqui sem refletir, é meio que, né, incoerente, tá certo? Nós temos que pensar mesmo, falar, opa, peraí, é por aí que a gente tem que pensar. Por que eu estou falando isso? Que a gente tem que modificar os valores. Porque, na realidade, eu quero deixar nesse planeta, é mais Irmã Dulce, é mais Maria Teresa de Calcutá, é mais Mahatma Gandhi, é mais Chico Xavier. Tinha uma foto do Nelson Mandela também, mas o computador não reconheceu ele não. Mas eu quero deixar pessoas que vão fazer diferença para o planeta. Eu tenho que me preocupar em deixar um filho que vai fazer diferença nesse planeta. Que vai falar assim, não, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que modificar essa rua que eu estou morando, eu tenho que modificar esse bairro onde eu moro, eu tenho que mudar essa cidade, eu tenho que mudar o pensamento das pessoas. Porque se eu deixar filhos da mesma maneira que todo mundo deixa, né? Vai competir, mercado de trabalho, fazer vestibular, essa formatação, pessoal, que a gente já tem aí, que a gente passou por ela muitas vezes, né? Algumas vezes não, algumas vezes a gente foi por estruturas diferentes, e às vezes ao ir por estruturas diferentes, até de dificuldades maiores, possibilita a gente até enxergar outras situações, né? Falar, opa, peraí, né? Um exemplo particular, eu tentei vestibular em algumas vezes, quando eu acabei de formar o 2º grau, aí depois não passei em faculdade nenhuma, passei depois, uns 3 anos depois, comecei a fazer vários cursos superiores, não formei em nenhum, aí depois com 30 anos de idade, praticamente, 30 anos de idade, que eu fui fazer o curso superior de pedagogia, com consciência, sabendo o que eu queria fazer, fui lá para fazer, para pegar o conhecimento, e eu absorvi o conhecimento de tal maneira, que às vezes eu converso com a minha esposa, que é pedagoga também, ela fica até meio estressada comigo, porque eu falo assim, olha aqui, olha a teoria aqui, olha Vygotsky aqui, olha os caras aqui, né, na situação porque eu aprendi aquilo ali com tanto amor, com tanta vontade, que eu consigo ver a teoria na prática, eu consigo ver as coisas acontecendo. Né? Diferente desse processo que você pega o menino e põe ele na linha de produção. Você vai formar aqui agora você vai fazer faculdade, o que você quer fazer? Não sei, pai, não, escolhe aqui, esse aqui é bom, esse aqui dá dinheiro, esse aqui não sei o quê. Eu quero fazer música, não, vai ser focado. Música, você é doido? Você é doido? Médico engenheiro. Entenderam como é que é o processo? E aí a questão, nós estamos falando aqui agora, mas e na vida real? Será que a gente vai fazer isso? Será que nós vamos tomar essa atitude? Será que eu vou pegar? Eu tenho uma filha que está com 15 anos. Eu já falei com ela, falei, quando você acabar de formar o 2º grau, se você não quiser fazer vestibular, nós vamos arrumar uma passagem para você viajar pelo mundo afora, vai conhecer as coisas, né? Vai ver as coisas como é que são, vai ver as outras dimensões, né? As outras culturas, vai conhecer outras coisas. Porque simplesmente enfiar ela no mesmo processo, né, maldoso que esse sistema criou para a gente aí, é totalmente incoerente com as coisas que eu estou aprendendo. Né? Que tipo de pai que eu vou ser se eu falar assim, não, é mais seguro isso daqui? Será que é? Né? A gente vê e a gente sabe como é que é o processo. Então, e esse processo, além de tudo, ele ainda é muito cruel, porque principalmente a nossa geração,
os pais criaram como se nós fôssemos os melhores, os ímpares, os Bill Gates, os Steve Jobs. Então, assim, nós somos criados também, de certa forma, que quando a gente crescer, a gente acha assim, ó, eu vou entrar com 17 para 18 anos, eu vou para uma faculdade, eu vou formar, e no dia que eu formar, eu já vou ter um emprego, vou ter carro, casa, a minha independência já vai estar completa, plena. E essas pessoas que entram nesse processo têm um nível de frustração enorme, enorme. Por quê? Entrou com 17 para 18 anos na faculdade, como você falou, sem saber o que efetivamente queria, cursaram sem uma maturidade, não vivenciaram outras experiências, que seja, nem todo mundo tem uma oportunidade talvez de conhecer o mundo, mas que seja vivenciar, trabalhar, que seja trabalhar de qualquer forma, mas conhecer o mundo e expandir o seu horizonte, seu conhecimento, sua maturidade. E esse reflexo que ele gera é muito ruim, porque eles têm aquela cobrança interna que eu só vou ser feliz se eu for o ponta, aquele que está na ponta lá em cima. Exatamente. Quando na verdade eu posso ser, como a maioria acontece sendo, não a ponta, mas a base, se aquilo para mim for suprir, for Suficiente, né? suficiente. E aí João Paulo trouxe uma questão, pessoal, que ela é essencial. Por quê? Essa questão do sujeito querer ser lá o primeiro lugar, né? O campeão, parará, parará, parará. Quem constrói para ele somos nós. Principalmente a figura paterna. Por quê? Dentro da cultura que nós estamos inseridos, o pai não é o provedor, né? Apesar da mulher ter inserido lá no mercado de trabalho já, século passado ela foi para o mercado de trabalho, mas ela ainda não é a figura assim, né, marcante, a mulher é a provedora, não. Ela é secundária dentro dessa estrutura, né, da ideologia que a gente está falando, tá, pessoal? Então o pai ainda é o provedor, o pai é o exemplo, né? O pai é aquela figura onde o menino e até a menina muitas vezes quer alcançar, faz o espelhamento naquela situação ali. E muitas vezes, vinculado a essa cultura que nós temos, né, de individualismo, de competitividade, de que você tem que ser o melhor e que aí você tem que correr atrás, porque o dinheiro é isso e aquilo outro, nós vamos construindo sujeitos que são, na maioria deles, frustrados por conta desse movimento que o sistema ele é extremamente cruel, né? Você tem algumas vagas para esses campeões, para essa elite aí, né? A maioria de nós está num patamar muito abaixo dessas pessoas que alcançam, aí é uma questão importante também, alcançam a felicidade, entre aspas, né? Dentro desse processo de material, tá certo? E que na maioria das vezes são pessoas extremamente frustradas também do ponto de vista emocional, né? E de outros elementos aí que nós temos também na constituição do nosso ser. Ok? Bem, ainda dentro da questão, os Espíritos falam também que Deus colocou o Filho. Deixa eu só dar uma regada aqui, pessoal. O negócio ali mesmo. Deus colocou o Filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Pessoal, Deus é bonzinho demais pra gente. Nossa, facilitou a vida nossa demais, para que a gente possa realmente influenciar o sujeito de uma maneira tão profunda na formatação da psique dele, que nós possamos pegar, às vezes, espíritos extremamente rebeldes e conseguir inserir ali conteúdos que vão auxiliar naquele processo de reencarnação. O ser humano, ele nasce com uma necessidade tão grande do outro ser humano, né, que se você pegar um ser humano com poucos dias de vida e deixar sozinho, ele vai morrer fatalmente. Correto? Agora, uma informação de extrema importância. Seres humanos precisam de conviver com outros seres humanos para se tornar humanos. Diferente do animal, o animal irracional,
ele traz o animal irracional, como ele ainda não tem a inteligência formatada como a nossa, né? Ele traz apenas rudimentos de inteligência, ele traz ali uma memória genética, né? Que é algo bem específico de cada espécie. Né? Para a gente dar um exemplo para ficar claro. O João de Barro, já viram o ninho de João de Barro? O João de Barro constrói o ninho dele daquela maneira desde sempre. Desde quando, num processo de evolução, ele aprendeu a fazer o ninho daquele jeito. Se eu pegar um filhotinho de João de Barro, dentro do ovinho, pega o ovinho lá no ninho, coloco lá no ninho do bem-te-vi. Aí o bem-te-vi vai chocar, tá? A bem-te-vi fêmea vai chocar o ovinho dele, vai nascer e tal, vai ser criado inicialmente por ela e depois vai sair para a vida dele. Como é que ele vai construir o ninho dele quando ele estiver na época de acasalar? Igual ao do bem-te-vi? Eu acho que não. O bem-te-vi vai chegar aqui, ô filho, pera aí, furar o tubulão aqui, não, aqui, tem que pegar essa palhazinha aqui, vocês já viram isso? Não, eu O acho bem-te-vi chama, vem cá que eu te mostrar como é que é. Exatamente. Essa memória efetiva é do João de Barro. Então ele vai fazer como João de Barro. Exatamente. Diferente de nós, seres humanos, que temos o que? A cultura que nos permeia, o animal, ele tem a memória genética. Essa memória genética é que dá o comando para ele de como ele vai construir o ninho dele. Então, o João de Barro vai construir o ninho de João de Barro. Tá? Sem nenhuma adequação. Ele não vai fazer 3 quartos, varanda, nada disso. Tá? Vai ser daquele jeitinho redondinho, uma portinha e pronto. Porque é do animal, é a característica do animal. Diferente de nós, seres humanos. Que na hora que seu filho for construir a casa dele, dependendo da sua bagagem de conhecimento, você vai chegar e falar assim, não filho, ó, casa a gente constrói assim, quando eu construí nossa casa, foi assim e tal, né? E é assim que é bom, usei, não, agora tem que usar isso, tal. O ambiente influencia, né? A cultura é que permeia a nossa formação enquanto ser humano. Importante, eu ia passar para vocês um vídeo aqui, só que eu troquei o computador e não consegui. História de crianças que foram abandonadas na primeira infância, foram colocadas em convívio com animais e elas se tornaram animais. Tá? Eu ia passar para vocês uma menina que chamou Oksana Malaya. Ela, com 4 anos de idade, os pais dela, que eram alcoólatras, colocaram ela para morar no canil, com os cães. E aí ela ficou durante 4 anos convivendo com os cachorros, porque era fazenda, uma área rural e tal. Muito tempo, 4 anos depois, os vizinhos perceberam a situação, chamaram a polícia e tal, e ela foi levada para uma escola de pessoas excepcionais, tendo em vista que ela tinha, a condição mental dela já não acompanhava a idade, a faixa etária dela, do corpo dela. E nessa entrevista mostra ela andando, e ela anda de 4 com os cães, põe a cabeça embaixo da torneira, se balança e tal, comportamento totalmente canino. Ela consegue falar, porque até os 4 anos ela conviveu com o humano e ela se apropriou da fala, então ela consegue falar com alguma dificuldade, né? Ela conseguiu desenvolver algumas características do humano, mas na própria reportagem, o repórter pergunta para ela, o que você gosta? Ela fala assim, eu gosto de correr, eu gosto de pular, igual os cães, eu gosto de uivar. Aí ele fala, mas por quê? Ela fala assim, porque está na minha natureza. Né? Porque dentro da cabeça dela, ela acha que isso é um comportamento natural. Mas não é. O ser humano, naturalmente falando, ele é um ser que, em si mesmo, se ele deixar ele sozinho, o que ele vai virar? É até um mistério, né? Se você pegar um ser humano e não tiver contato com nenhum outro ser humano, o que será que vai acontecer com ele? Para vocês perceberem como é que é a especificidade de nós, seres humanos. Para vocês perceberem como é que a relação paterna com a criança é de extrema importância. Tanto paterna quanto materna. Não é, meu filho? Ô, maravilha. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. A gente tem que tratar isso com muito cuidado. A gente tem que dar muito mais atenção para essa figura que a gente ocupa, de pai, do que para a figura que a gente ocupa na sociedade. Ah, porque eu sou o doutor fulano de tal. Beleza, e dentro de casa, você é quem? Muitas vezes, né, pela formatação que a gente tem, a nossa preocupação é com a figura lá fora.
Nossa preocupação é, não, quem que eu sou lá fora, é a minha profissão, que eu sou vinculado à associação X, associação Y, sou palestrante, né? Não, então aqui eu sou o cara, né? E dentro de casa? Né? Porque que adianta eu falar esse monte de trem pra vocês aqui, né? E chegar lá e sou um pai opressor, batendo meus filhos, não tá nem aí pra eles, não é? Então, é algo que a gente tem que pensar e repensar e começar, se a gente ainda não tem ainda essa visão, começar a ampliar essa visão, falar, opa, peraí, realmente eu ainda não tinha percebido isso. E por que muitas vezes a gente não percebe isso? Por causa da formatação cultural que nós tivemos, pessoal. Não se culpem não, tá? Não, igual eu falei que vocês não fiquem deprimidos não. Vão fazer o salto quântico, né? Vão mudar a geração agora então, vão alterar o curso dessa sociedade que nós estamos vivenciando aí, onde as crianças tiveram muito menos a figura paterna, né? E por isso a gente tem essa situação toda de causa aí, que daqui a pouco nós vamos entrar nela especificamente. Tá? Então aqui algumas imagens, né? Porque, como nós imitamos, todo o comportamento que nós temos vai ser imitado pelos nossos filhos. Dica importante para as mamães que gostam de dar comida para os filhos não gostam de comer. Não é isso? É ou não é? E para os papais também, que agora vocês estão se apropriando desse espaço também. Tá, pessoal? Chama a atenção dos pais para poder, né? Como teve esse movimento aí, né, da mulher sair, e aí a gente pegou e falou assim, aí não sou eu que estou falando não, tá, pessoal? Essa semana eu escutei na faculdade uma palestra nesse sentido, do roubo das horas da mulher, e isso realmente é algo muito complicado, né? Porque a mulher, ela acessou o mercado de trabalho, e dentro da ideologia, o machismo falou assim, não, vocês querem? Então beleza, pode ir. Mas eu não adentro o espaço doméstico, né? Vocês vão ter agora dupla jornada. Vocês vão estar aqui fora e lá dentro. E eu fico do lado de fora. Então, papais, vamos nos apropriar também desse espaço doméstico. Vamos estar ali dentro também de uma maneira efetiva. Vamos participar diretamente da construção daquele ambiente ali, para que o ambiente seja agradável, né? Não seja uma praça de guerra, não seja um ambiente onde a mãe está estressada porque está cheio de serviço, está uma complicação danada e o cara está lá sentado com os pés para cima, lendo jornal, né, no WhatsApp, mandando mensagem para os amigos do serviço, né, só pensa na partida de futebol do sábado e tal. Então a gente tem que estar atento a esse processo aí, porque é a partir dele que os nossos filhos vão observar o comportamento, vão falar, olha, meu pai ajuda minha mãe, olha só, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. E aí a gente muda toda essa cultura, né, de que não, serviço de homem é aquele, serviço de mulher é aquele. Vamos desconstruir, né, essa ideia estúpida que durante muitos séculos foi construída. E aí nesse processo, né, da imitação, o exemplo nosso é que vai arrastar o sujeito para o comportamento mais adequado. Existe essa frase, né, a palavra convence e o exemplo arrasta. Confere? A gente fica vendo as palestras do Rossano Klinger, né? Que ele brinca e fala, vocês acham que é o exemplo que educa? Né? E tudo mais? É somente o exemplo que educa. Não adianta eu falar as coisas. É o que eu faço que marca a personalidade do sujeito. Voltando aqui na dica que eu ia dar. Meu filho às vezes não queria comer. Tá lá fazendo gracinha, não sei o que, apesar de que esse aqui come igual um dinossauro. Mas há umas filhas que eu tenho que não gostam de comer. Eu pego, mãe, você quer dar uma banana para ela? Vou lá, descasco a banana e começo a comer a banana perto dela. Passa alguns segundos, ela começa a observar o comportamento e aí você vai valorizando, né? Nossa, que banana deliciosa, nossa, é uma maravilha e tal. Daí a pouco a criança vem, pega da sua mão e imita o seu comportamento. É esse o processo. Então, se eu quero filhos bondosos, eu tenho que mostrar para ele, inclusive, o que é o processo de bondade, de caridade. Eu vou ajudar alguém, eu levo meus filhos, olha aqui, vão lá ajudar fulano, vão lá, vão distribuir sopa, vão fazer campanha do quilo, vão entregar um alimento em alguma instituição de caridade, vão fazer alguma coisa de bom. Leve seus filhos, não tenham medo de levar os seus filhos para fazer o bem, não. Tá certo? Porque isso vai fazer extrema diferença na formatação deles enquanto seres humanos melhores para esse planeta. Aí, ainda continuando, os Espíritos dizem que muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos,
em abundância do que em formar o caráter do seu filho. Né? Nós já acabamos de falar sobre isso aqui. A grande preocupação da maioria de nós é com a carreira, é com a questão financeira, né? São com os bens materiais que nós estamos fornecendo para os nossos filhos. Pessoal, isso é muito sério, sabe por quê? Eu estou falando isso aqui dentro de uma casa espírita e o conhecimento espírita já chegou para nós aí há mais de 100 anos, né? Falando que o plano espiritual, a vida espiritual, trazendo toda uma dimensão diferente, falando que a gente está aqui para evoluir moralmente, que não é logicamente que nós vamos abandonar a questão material, porque ela que nos faz, nos mantém esse aparelho físico para que a gente possa viver, mas fala para a gente qual que é a realidade. E aí? Será que nós realmente absorvemos esse conhecimento? Será que nós modificamos essa estrutura? Será que nós realmente falamos, opa, peraí, não é assim mesmo? É? Ou então, peraí, não. Se é assim, então eu vou mudar aqui o meu plano da minha vida. Né? Eu vou dedicar, eu vou pegar, eu estou trabalhando 60 horas semanais, não. Vou inverter esse trem, eu fico 20 horas com meus filhos, não, agora eu vou ficar 60 horas com eles e 20 horas trabalhando. Será que a gente inverte isso? Será que a gente tem coragem de fazer isso? Né? Porque aí, se eu fizer isso, eu vou poder inserir valores com mais precisão, eu vou conseguir acompanhar ele no desenvolvimento dele, eu vou conseguir fazer coisas diferentes com ele. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Não é? Dificilmente a gente faz isso. E aí, eu trago um exemplo para vocês. Quem nunca assistiu, eu não sou de sugerir filme não, até porque hoje em dia eu tenho um comportamento muito delicado na questão de filme por conta das emoções que nos geram e tudo mais. Mas esse filme aqui, ó, ele se chama Tráfico, é um filme do ano 2000. Esse filme é fantástico, ele inclusive acho que ele ganhou alguns Oscars. E nesse filme, o personagem do Michael Douglas, ele é um cara ele é juiz da Suprema Corte do estado lá dos Estados Unidos, e ele era o cara, né, em relação ao combate de drogas. E foi convidado inclusive para fazer parte lá da Secretaria Nacional Antidrogas lá dos Estados Unidos. Foi ser lá o secretário lá na Casa Branca. Beleza? E aí o que o filme mostra? Ele, nesse processo dele, de ascensão da carreira dele e tudo mais, a filha dele, aqui é uma cena do filme bem marcante, que ela estava num hotelzinho no subúrbio da cidade lá, viciada em heroína. Né? Oi? E ele combatendo, né? Ele combatendo lá, ó, né, na questão muito mais relacionada à questão da carreira dele, a preocupação estava muito mais vinculada à carreira do que em relação ao papel de pai dele, ao papel dentro da família. Qual que era a marcação dele dentro da família? Né? Ele era um cara extremamente respeitado lá pela sociedade, mas dentro de casa ele não conseguiu fazer o trabalho elementar que ele tinha que ter feito ali. Que era o quê? Incutir valores naquela filha dele, né? Mostrar para ela realmente as questões vinculadas ao trabalho que ele fazia. Por que será que aconteceu isso? Né? Então, assim, é um filme que nos traz uma reflexão, né, nesse sentido aí, dessa importância da figura paterna, de qual lugar que nós estamos ocupando ou queremos ocupar. Porque aqui tem pessoas que ainda não são pais, né? E aí então pode aproveitar, né, para começar já, né, a formatar a ideia, como é que eu vou ser pai, qual é a figura paterna que eu quero ser, como é que vai ser o meu comportamento em relação ao meu filho. Será que eu vou ser apenas mais um na sociedade, fazendo as mesmas coisas, preocupados, né, em questões materiais? Ah, não, eu sou apenas o provedor, né? A gente já tem que mudar essa configuração aí. Acho que é o último parágrafo aqui. Aí ele diz assim, ó, finalizando: se este, o filho, né, vier a sucumbir por culpa dos pais, suportado os desgostos resultantes dessa queda e partilhado dos sofrimentos do filho, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, pessoal,
A grande questão é, nós temos que dar presentes ou nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos? A resposta, todo mundo sabe. Todos nós sabemos qual que é a resposta. Mas, infelizmente, a prática é totalmente o contrário. Nós estamos o tempo inteiro, né, buscando essa relação com o exterior. E é muito marcado pela própria cultura nossa, né, dessa questão interpessoal, é sempre para fora, eu estou preocupado com o que o outro está pensando de mim, o que o outro está vendo, como é que eu estou sendo visto, do que realmente essa questão intrapessoal, de pensar em mim mesmo e daquele núcleo que eu estou vinculado. Então, para a gente poder, já está finalizando aqui também, nós temos um grande drama nessa estrutura social que nós estamos vivenciando hoje, que é uma geração a qual ela não teve, a maior parte dessa geração, não teve a figura paterna bem demarcada dentro de casa. E aí, volto lá no início, quando eu falei que a figura paterna, ela não é somente a figura masculina, né? Ela pode ser exercida por qualquer pessoa. E geralmente, quando o pai não está presente, o pai biológico não está presente, você tem o padrasto, você tem um tio, você tem um avô, você tem uma avó, você tem a mãe, você tem irmãos, você tem irmãs. Alguém, geralmente, faz essa marcação. Ok? Só que nós tivemos um vácuo aí de uma geração que, infelizmente, nesse processo aí, da gente sair daquela sociedade, daquela ideia de pai extremamente autoritário e violento, nós fomos para o outro extremo, de uma paternidade que não dava segurança para o sujeito, não tinha autoridade, né? E era extremamente frágil. Não era nem, e aí o drama, né? Não foi nem uma dupla maternidade. Não foi aquela questão simples, ah não, agora tem duas mães, né? O acolher, a proteção. Não. Foi algo que ficou realmente na carência, né? Você percebe claramente quando você vai conversar com alguns jovens, essa necessidade que o sujeito tem de ter essa marcação de autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos dois lugares muito específicos e que aí eu, particularmente enquanto profissional, vivencio, que falam muito disso para nós. O primeiro lugar é a escola. Por quê? Aí vamos falar um pouquinho só da dimensão da formatação dessas configurações para a gente poder entender melhor. O primeiro ambiente de socialização do sujeito é dentro da casa dele. É a figura paterna e materna, é a família, o primeiro ambiente de socialização, a socialização primária. A partir daquele ambiente, ele vai reproduzir o comportamento nos outros ambientes. Ok? Essa é a formatação. Ah, mas às vezes ele não vai ter ali dentro da família essas figuras e tudo mais. Vem para a segunda socialização, que geralmente é dentro da escola. Né? Já é no meio social, porque a escola já tem um extrato social diferenciado, mas geralmente é dentro da escola. Ou seja, quando você tem uma figura de professor que tem uma característica, né? E aí vamos falar professora, né? Porque a educação infantil é quase 100% de mulheres, né? A figura feminina está ali. Aquela professora que consegue fazer essa marcação de autoridade, aquela professora que exerce a paternidade necessária para aquele sujeito, ela consegue ainda um resultado positivo na formatação da psique daquele indivíduo que está ali com ela, tá certo? Necessitando, carente dessa marcação. Carente desse sujeito que fala assim, opa, espera aí, não, aqui é o limite, aqui você não pode fazer isso não. Então devolve o lápis para o seu coleguinha. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não vai sair da sala. Tá certo? Porque nós precisamos de alguém para falar isso pra gente. Nós precisamos de entender que existem limites. Porque senão nós vamos chegar exatamente no que a gente tem numa grande quantidade de jovens hoje. O indivíduo não respeita nenhuma figura de autoridade. Pelo contrário, desafia todas elas. Porque como ele não foi marcado na primeira infância, naqueles dois processos iniciais, quando ele chega na fase adolescente, pessoal, dificilmente a gente consegue fazer essa marcação.
Tá? É por isso que lá na questão lá no Livro dos Espíritos traz lá que Deus é tão bonzinho que entrega um sujeito pra gente tão necessitado, né, da nossa impressão nele ali, tão frágil, tá certo? E a gente muitas vezes passa batido, não faz essa marcação da maneira adequada. Então, o que a gente tem hoje nessa geração, não vou falar problema não, mas uma geração que teve essa questão, essa carência. E aí a gente enfrenta, e aí no outro processo que eu enfrento é o encontro policial. Porque você vê diretamente, e esse enfrentamento não é um enfrentamento daquele sujeito que quer mudar o sistema, que não, ele que acha que está errado a formatação da estrutura social. Não, é aquele enfrentamento daquele sujeito realmente que não teve limite, que ele acredita que ele pode tudo. Ele acredita que ele pode tudo. Tá certo? E isso é extremamente prejudicial, né, para a nossa estrutura social de uma maneira geral. Porque um sujeito da sociedade, ele influencia uma grande parte, e tudo isso vai gerando ondas, tá certo? Que vão nos afetando. E para a gente, não vou finalizar nisso aqui não, mas para a gente ampliar ainda a dimensão dessa paternidade maravilhosa que Deus nos permite, temos que ampliar também a nossa visão de família. Pessoal, o Espiritismo nos traz o conhecimento sobre a família universal. Nós estamos muitas vezes aprisionados à questão biológica, à questão sanguínea, e estou preocupado com o meu filho. Preocupado com o meu filho dentro da minha casa. Né? Ah, não, meu filho biológico está aqui, não, é esse aqui que eu tenho que cuidar. É esse aqui que é só com esse aqui que é a minha responsabilidade. A questão 582 só falou de filho biológico, não foi? Está escrito lá os filhos biológicos? Não, né? Não estava escrito isso, não. Estava falando que a paternidade é uma missão. Agora, os filhos, pessoal, são todos. Somos todos, pais e filhos. Aí que é a grande dificuldade que nós temos, né? De cumprir realmente a nossa missão de uma maneira adequada. Porque quando a gente amplia isso daí para a humanidade, nossa mãe, aí complicou. Né? Complicou. Só que, para a gente ter mais interesse ainda em fazer esse movimento, né, dessa paternidade universal, vamos entender a seguinte situação. O sujeito que está ali, meu vizinho, que não é meu filho, ele é um sujeito que está na sociedade, confere? Daqui a um tempo, será esse sujeito que vai estar convivendo com meus filhos. É esse indivíduo esses indivíduos que estão ao meu redor, que estarão formando a gama de relação dos meus filhos. E aí eu pergunto para vocês põem os seus filhos em uma redoma, cria esses filhos da melhor maneira possível, mas ao redor deles existe uma gama imensa de miséria e de problemas sociais. O que vai acontecer daqui a um tempo? O que vai acontecer, Fred? A maioria. Então sempre vai ser a minoria, a maioria não pega assim. Né? O meio vai acabar. O meio vai massacrar, inclusive, né? Aquela educação, aqueles valores, aquilo tudo que a gente passou ali, ó, dificilmente vai conseguir gerar frutos numa estrutura tão tão miserável. Vou usar a palavra miséria no sentido, né, de carência das coisas, carência de valores, carência de uma série de fatores. Tá certo? Então, pessoal, a grande mensagem, né, que nós temos que deixar aqui hoje, então eu vou voltar lá porque eu não posso acabar o estudo com essa imagem não, porque senão vocês vão ficar meio chateados. Vou acabar com essa aqui. Calma aí. Essa daqui que é a melhor. Né? A grande dimensão que nós temos que pensar hoje é: eu, enquanto pai, tenho uma missão maravilhosa e tenho a obrigação de deixar espíritos mais esclarecidos,
mais bondosos, mais amorosos, mais caridosos, para que nós possamos realmente modificar essa estrutura social. É só a partir deste movimento que nós conseguiremos fazer alguma coisa, conseguiremos ter alguma mudança real nessa sociedade onde nós estamos inseridos. Tá certo? E aí, vamos ampliar, né? Vamos ampliar o horizonte da nossa paternidade. Vamos abraçar um projeto social no nosso bairro, né, Júlio? Nossa. Vamos abraçar esses filhos órfãos que tem por aí, né? Vamos ser pai de uma grande quantidade de jovens, pessoal, porque essa oportunidade nós temos. Muitas vezes nós temos uma condição não só financeira, mas moral mesmo, de poder influenciar esse jovem de uma maneira mais adequada. Porque às vezes o exemplo desse jovem são figuras masculinas que têm uma vinculação com o mundo do crime, né? Uma vinculação com a preguiça, uma série de elementos que não são muito agradáveis, né? Para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Então nós, com o nosso bom exemplo, podemos fazer grande diferença na vida dessas várias crianças que nós temos por aí. Tá certo? Então a mensagem que eu deixo para a gente finalizar esse estudo é que nós todos, mulheres, homens, né, qualquer um de nós, possamos vivenciar essa paternidade maravilhosa da melhor maneira possível. Que possamos ser bons exemplos na vida das pessoas, né, muito além dos nossos filhos biológicos, mas em toda a nossa família universal. Ok? Agradeço a atenção de todos aí. Uma boa noite.